Fala galera, tudo bem com vocês? Pontes, estudante de engenharia elétrica da Unifates. Vou estar trazendo para vocês aqui um vídeo que fala a respeito sobre os sistemas fotovoltaicos e aproveitamento máximo de radiação solar. Esse artigo aqui foi escrito juntamente com meu camarada Moisés Borges da Silva, então ele me ajudou a compor esse artigo aqui. Esse artigo fala a respeito do sistema fotovoltaico. O que é um sistema fotovoltaico? Uma tecnologia que converte a radiação solar em energia elétrica. Basicamente isso. Não tem para onde fugir. Os componentes básicos do sistema fotovoltaico são painéis solares, inversores, estruturas de montagem, cabo conectores, disjuntores e entre outros. Porém, basicamente são esses aqui que compõem. A gente pode acoplar num sistema fotovoltaico também tecnologia de armazenamento, que nada mais é do que as baterias. A gente vai falar também nesse artigo um pouquinho a respeito do acompanhamento contínuo em tempo real, que otimiza o sistema fotovoltaico em torno de 30% a 50%. A irradiação solar, que é o nosso principal gerador de energia, sem a radiação solar a gente não consegue gerar energia no sistema fotovoltaico, ela varia segundo a geolocalização, eh, também com o clima e posicionamento dos painéis. Por isso, quando a gente faz o rastreamento da, do Sol, realmente o rastreamento do Sol, e posiciona exatamente as placas fotovoltaicas em direção exata do Sol, independente da hora, independente da data do ano, a gente tem esse aproveitamento de 30% a 50%. Hoje no mercado existe basicamente três, é, três sistemas fotovoltaicos. São eles on-grid, off-grid e híbrido. O on-grid ele trabalha em paralelo com a rede, ou seja, ele é instalado muito em casas, que a gente precisa ter acesso à concessionária, precisa pedir a viabilização e toda a energia gerada é consumida instantaneamente pelo cliente e o que ele não consome, os excedentes, é exportado para a concessionária. Já o off-grid, ele trabalha em ilha, ou também chamado isolado. Ele tem os painéis fotovoltaicos, ele gera energia e ele não exporta para a concessionária. Ele tem que ser armazenado ou consumido instantaneamente. Por isso que seria importante o sistema de armazenamento. Os híbridos são um sistema fotovoltaico que consegue comportar outros sistemas de geração de energia junto a ele. Um exemplo seria a concessionária e as baterias. Ou, por exemplo, o sistema fotovoltaico, a concessionária, as baterias e também o sistema eólico, um sistema gerador a diesel. Então, o sistema híbrido ele suporta mais unidades geradoras junto. Eles vão trabalhar ali em paralelo. O objetivo do sistema é maximizar a captação de radiação solar. Então, esse é o objetivo principal desse artigo. As tecnologias a qual a gente vai falar bastante aqui, ou tentar dar uma pincelada, são os rastreadores solares. A gente tem alguns rastreadores, mas a gente vai falar apenas de alguns aqui. Um exemplo claro são os sensores de detecção. Ou como funcionaria um sistema fotovoltaico com sensores de detecção. A gente posiciona os sensores em lados opostos, um deles e o sistema fotovoltaico fica no meio. Como que ele vai funcionar? Basicamente, o sensor 1, o sensor 2, eles vão se interligar entre si e ver a diferença da irradiação solar entre eles e posicionar os painéis no lugar onde tem mais irradiação solar. Então ele vai detectar qual lado, qual sentido tem mais irradiação solar, para que ele consiga posicionar os painéis eh, exatamente no lugar necessário para que ele tenha um aproveitamento maior. Qual que é a problemática desse sistema? A problemática desse sistema é que todos os sensores precisam ser calibrados. Então a gente tem uma manutenção é, mais próxima dele, porque todos, cada mês, a cada 2 meses necessita calibrá-lo, porque se não calibrar, o painel acaba perdendo a referência, ele não vai ter uma leitura ideal, necessária e garantida para o sistema fotovoltaico funcionar. Nós temos também
o sistema de giroscópio. O que é um sistema de giroscópio? O sistema de giroscópio nada mais é do que uma placa eletrônica. É claro que nós temos o giroscópio mecânico, mas o giroscópio usado aqui é um giroscópio eletrônico. Ele é uma placa eletrônica que ele vai ter a sensibilidade de enxergar, ou melhor, ter a sensibilidade de perceber o fluxo magnético da Terra. Ele também trabalha bem parecido com o acelerômetro. Então, ele percebe o fluxo magnético da Terra e nesse fluxo magnético ele consegue entender o, a real posição da Terra com relação ao Sol. Ele entendendo aonde que é o posicionamento da Terra com relação ao Sol, ele consegue dizer para um microcontrolador que deve se posicionar, por exemplo, os painéis fotovoltaicos ao noroeste a 15 graus, em uma determinada hora do dia. Porque todo sistema fotovoltaico ele leva em consideração a hora do dia, não só a angulação do Sol. Então, ele leva em consideração a angulação do Sol e a hora do dia. Por quê? Nós sabemos, através de estudos, que o Sol ele muda a posição conforme a data do ano e conforme a hora. Então, ele vai mudar, conforme as estações também. Então, para a gente ter esse aproveitamento, a gente pode usar o giroscópio para isso. A gente pode usar o giroscópio para fazer isso. É claro que a gente pode também programar um microcontrolador para fazer as mesmas funções através de cálculos matemáticos. Ou seja, a gente pode calcular o ângulo zenital do Sol, o azimute solar, a gente pode calcular a declinação solar. Com todos esses cálculos, levando em consideração a hora, levando em consideração a data, levando em consideração a latitude, a longitude, que são as posições aonde vai ficar instalado o sistema fotovoltaico, ele consegue calcular todos esses ângulos perfeitamente e consegue posicionar as placas conforme a necessidade. A gente sabe aí que nós trabalhamos para cálculo basicamente com HSP, hora plena de sol. Porém, a hora plena de sol tem em média aí de 4 a 5 horas. E se a gente pegar e buscar no Google é, horário que o sol nasce, horário que o sol se põe, nós vamos ver que nós temos em média aí 10, 11 horas de sol. É claro que a partir do momento que o Sol nasce, em torno de 6h30 em algumas localizações, você não consegue ter uma captação solar naquele momento. Mas a partir das 8 horas você já consegue ter uma captação solar. Assim como o Sol se põe em alguns lugares em torno de 5h30. 5h30 você não consegue ter uma captação. Porém, quando você posiciona o seu painel fotovoltaico para ter uma captação em torno de 4 horas, ou melhor, 16 horas, 16 horas e 30, você ainda consegue ter uma captação. É dessas captações que a gente tem perdido. E se a gente for fazer o cálculo disso daí, o sistema com rastreamento, a gente tem em torno de 30 a 50% de capacidade maior que um sistema fixo. E tem também o sistema de concentração solar. O sistema de concentração solar serve mais para aquelas placas fotovoltaicas double phase, que tem a capacidade de absorção da radiação solar dos dois lados. Então, a gente simplesmente posicionaria espelhos côncavos atrás dela, na qual a incidência solar passaria no espelho, jogaria tudo para o meio do espelho para o sistema fotovoltaico. Então, eu teria uma captação direta, ou melhor, uma captação global direta no sistema fotovoltaico e também teria uma captação difusa por trás do sistema fotovoltaico. Isso daí dobraria a produção do sistema fotovoltaico. Então, basicamente, o sistema é esse. Já para ficar bem claro nesses minutinhos, com essas poucas palavras, no que nós vamos abordar nesse artigo e no que nós iremos trabalhar daqui para frente, porque esse artigo é o primeiro do sistema que vai ser implantado. Então a gente montou o artigo que é o croquis e a partir daqui a gente vai
montar outros sistemas, vai escrever outros artigos que provem ah, como o sistema de captação, igual nós estamos fazendo, é bem mais eficiente que o sistema fixo. E agradeço a vocês que têm esses minutinhos disponibilizado para assistir o vídeo. Até logo e até mais.